Olá, estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar as principais funcionalidades, do sistema do projeto integrador. Como já foi mostrado na parte do relatório final, este trabalho serviu para mostrar um site onde os candidatos mostram seus currículos e os empregadores fazem a avaliação dos currículos e mostram as oportunidades de emprego que estão avaliadas. Eu fiz o desenvolvimento do software, juntamente com o colega Antônio, utilizando a linguagem Java e utilizando-se a IDE Eclipse. A IDE é uma das mais utilizadas e é open source, então facilitou bastante no desenvolvimento. Foi utilizado alguns frameworks para poder facilitar tanto na parte do controle dos dados quanto na parte do controle do banco de dados com MySQL e também no desenvolvimento assim, mais visual, como Bootstrap, como o Spring, como TimeLeaf, Spring Boot e outras funcionalidades. A gente utilizou também um sistema de integração entre os dados, entre as classes, chamado de MVC, que é Model View Controller, que ele separa a parte de desenvolvimento com o HTML. Eles ficam separados. Nós criamos uma parte onde ficam os modelos. Os modelos são essa parte aqui que está sendo mostrada, onde ficam aqui as classes do sistema, certo? A área profissional, a avaliação, currículo, empresa, estado, oportunidades, pessoas, usuário. A outra parte onde ficam os controladores. Os controladores são justamente onde serão feitas as atividades no site, como inclusão de usuários, inclusão de oportunidades, alteração, exclusão. O repositório, onde ficam essas operações que o controlador envia, são criados basicamente automaticamente pelo sistema do Eclipse, utilizando o Spring e outros frameworks. Aí embaixo nós criamos aqui as views, que eles chamam, que são as páginas HTML. Vamos pegar aqui, por exemplo, algum aqui do currículo. Temos alterar. Vamos ver, por exemplo, alguma das telas, algumas dos templates aqui, que são as views, que são as páginas HTML. Por exemplo, currículo, vamos ver aqui como é que seria a página listar. Basicamente é uma página HTML comum, com algumas ferramentas que existem no framework. Aqui, por exemplo, um objeto currículo e a classe currículo, ele chama classe currículo, e aqui a gente pega alguns campos, por exemplo, candidato, ele pega aqui na classe currículo, na classe candidato, na classe pessoa, ele utiliza para pegar o nome dessa pessoa, porque cada classe dessa é vinculada a outra através de chaves estrangeiras. Então é importante essa junção entre as classes em que foi feito no MySQL, na modelagem, as classes também foram feitas a modelagem de dados. Aqui, por exemplo, vamos pegar aqui como é feita a classe currículo, por exemplo. Aqui é formado mais ou menos como é feita a classe currículo, como é vinculado no sistema com o banco de dados, a tabela, por exemplo, currículo. Nós criamos uma entidade, e aqui a gente mostra todos os campos, Os campos são basicamente iguais ao que estão lá no banco de dados MySQL. Vamos pegar, por exemplo, uma outra aqui, empresa.
São classes básicas, não tem nenhuma operação em banco nelas, apenas mostrando os atributos das mesmas classes. As operações elas são feitas através dos controladores, como por exemplo, vamos pegar aqui currículo. Aqui é mostrado basicamente como são feitas as operações, por exemplo, de listar, para nós vermos todos os currículos existentes, a alteração e a inclusão de novos currículos. Vamos ver uma nova, por exemplo, aqui vamos ver oportunidade. Basicamente da mesma forma que é feita a outra com o outro controlador, né, do currículo, apenas adaptando para as. Agora vamos mostrar o projeto sendo executado. Vamos limpar aqui a tela do console. Vamos clicar aqui no perfil já criado para a criação do projeto. O sistema vai fazer a execução. Aqui ele vai chamar os frameworks que existem no sistema, por exemplo, o Maven, o Spring, aqui o Spring Boot, que facilita na configuração, fica muito mais fácil utilizar esses frameworks. Usa também o Bootstrap, né, para a parte visual, que é de CSS, ele utiliza muito CSS, junto com o Timeleaf e junto com o jQuery. Para que nós utilizemos um JavaScript para que o site fique responsivo, fique muito melhor visualmente para o usuário. Pronto, já iniciou. Vamos agora partir para o site mesmo. Esta é a tela assim que o usuário entra no sistema. Uma tela de login em que ele vai colocar suas credenciais e se não possui conta, tem uma opção para se registrar. Vamos tentar aqui colocar qualquer coisa que não existe no sistema. Um e-mail qualquer que não existe. Opa, não foi possível efetuar login, porque ou a senha está errada ou não existe esse usuário. Vamos tentar aqui, por exemplo, nós não possuímos uma conta, vamos fazer uma nova. Pronto, inserção de novo usuário. Vamos colocar aqui um e-mail qualquer. Coloquei o meu e-mail. Ele vai colocar uma senha qualquer. Vamos ver se de repente não já existe esse usuário. Ele tem que nos avisar que já existe um usuário, será? Opa, usuário já cadastrado. Então, o nosso sistema já faz essa validação para a gente. Vamos criar um usuário chamado teste e uma senha qualquer. Podemos observar que o campo também já está pronto para ver a senha e não nos mostrar. Importante, nesse sistema a senha ela não fica no banco de dados de uma forma. No banco de dados fica encriptado. Então, se alguém pegar o nosso banco de dados, ele não vai conseguir ver qual é a senha do usuário. Então, vamos incluir o usuário. Salvar. Pronto, ele volta para a tela inicial e vamos pegar e efetuar o login. Quando efetuamos o login, nós entramos na tela de boas-vindas, certo? Que aqui pode ficar várias opções, né, que o desenvolvedor pode colocar aqui nessa tela de boas-vindas. E para facilitar aqui no nosso desenvolvimento, todas as opções ficaram já prontas aqui no menu de cima. Isso, numa nova versão do software, nós poderíamos deixar mais resumido. Mas, como é uma
versão apenas de avaliação, nós optamos por colocar todas as funcionalidades aqui. Vamos ver, por exemplo, começar com as partes básicas, como o cadastramento, por exemplo, de estados. Né? Para poder colocar as oportunidades dos currículos, temos que saber qual é a cidade e qual é o estado. Então vamos fazer um cadastramento de estados. Aqui já são alguns estados que nós colocamos aqui para testar. Vamos colocar aqui um novo estado, como por exemplo, Bahia e a sigla da Bahia, BA. Pronto, aí ele já ficou aqui, ó, criado, certinho. Vamos, por exemplo, apagar. Não gostei desse estado, vamos apagar. Ver se está funcionando certinho, funcionalidade de excluir. Perfeito, Bahia foi excluída. Vamos colocar de volta, porque pode ser que precisemos mais tarde. Feito o estado, cadastrado o nosso estado, vamos partir para cadastrar as cidades. Aqui temos algumas cidades que já existem no sistema, que já foi cadastrado. Então vamos incluir uma nova cidade. Vamos aqui, por exemplo, Arapiraca, daqui de Alagoas. Embaixo nós vamos selecionar que estado essa cidade pertence. Alagoas, Rio de Janeiro, São Paulo ou Bahia, que foi o estado que nós acabamos de criar. Vamos dizer que é Alagoas mesmo, né? Porque Arapiraca fica em Alagoas. Vamos salvar. Perfeito, está aqui funcionando. Agora vamos de repente querer alterar isso. Eu descobri que não é em Alagoas, é em outro estado. Vamos de repente mudar para dizer que é em Rio de Janeiro. Ok, perfeito, mudou para Rio de Janeiro. Ok, vamos colocar de volta para Alagoas para não ficar certinho. Pronto. Vamos mostrar aqui também outras funcionalidades. Né? Por exemplo, nós temos que ter quais são os cargos que existem. Aqui, por exemplo, tem um cargo de analista de sistemas, a descrição do cargo, qual é a empresa que está oferecendo e qual é a área de atuação daquela empresa. Então vamos ver aqui, por exemplo, o cadastramento das empresas que existem, que estão oferecendo oportunidades de emprego. Aqui é uma que nós colocamos como um teste. Vamos fazer a inclusão de uma nova empresa. CNPJ, vamos colocar aqui um CNPJ aqui. E se eu de repente colocar algumas páginas e não preencher aqui, se eu esqueci, aqui ele já faz uma pré-validação, uma validação por enquanto simples, para saber se foi em branco, para não dar erro no nosso banco de dados. Vamos colocar uma empresa aqui, empresa de teste, teste da empresa, qual é a visão da empresa? Ser a melhor empresa, por exemplo. Qual é a missão? Ser uma empresa justa. E onde é que fica essa empresa? Essa empresa vai ficar em Arapiraca. Nós acabamos de criar. Salvar. Perfeito. Está criada a empresa de teste que nós colocamos. Os dados que nós colocamos aqui. Feito isso, vamos ver as áreas de atuação que existem nas oportunidades de emprego, por exemplo. Aqui nós colocamos 2, por exemplo. Vamos colocar uma nova área. Vamos colocar uma área aqui, por exemplo, na área de hotelaria, por exemplo. Qual vai ser essa área? Trabalho em hotéis, por exemplo. Perfeito, está criado. Depois disso, nós vamos ver quais são os cargos que podem existir, né?
Aqui tem 2 cargos que nós criamos aqui de testes. Vamos criar um novo cargo. Por exemplo, analista de dados com uso de PHP. Um cargo, analista de dados sênior, por exemplo, fica melhor. Trabalho com banco de dados e tecnologias, PHP, Java, etc. Em que empresa que existe esse cargo? Por exemplo, vamos dizer que seja na Nova, uma empresa de teste limitada, vai atuar na área de administração. Okay, nós podemos colocar uma outra área, como por exemplo informática, mas como não colocamos, vamos partir para cá. Pronto, trabalho com banco de dados e tecnologia PHP, está criado aqui. Dito isto, vamos ver criar uma oportunidade de emprego. Aqui são as oportunidades que já existem atualmente. Vamos criar uma nova oportunidade. Qual é a descrição? Eu coloquei até com um teste aqui, por exemplo, programador PHP oferece R$8.000 por mês, vai trabalhar 40 horas semanais, por exemplo. Benefício, ticket de alimentação, se existir, ou se não existir, pode deixar dizer que não existe. O cargo, aqueles que nós colocamos, vamos colocar um analista de dados sênior e essa nova oportunidade vai ser também em Arapiraca. Pronto, criada aqui a oportunidade de emprego. Um candidato, por exemplo, o Elias aqui, que tem as suas formação de 2º grau, área de informática. Por enquanto só existe este candidato, essa pessoa, porque nós temos que criar primeiro o perfil dele, da pessoa, para que possa ser criado. Por exemplo, aquele candidato, nós vimos, o Elias Júnior, ele tem aqui a data de nascimento, os dados, vamos tentar incluir uma nova pessoa. Continuando, vamos ver aqui, ó, pessoa teste, é o nome da pessoa. Espera aí, vamos colocar só aqui pessoa, o sobrenome dela que vai ser teste. E aqui vai ser, vamos colocar um nome mais real, João Silva. A data de nascimento do João, vamos selecionar. Isso aqui já foi utilizando tecnologias como Bootstrap e para ficar aqui bonitinho usando jQuery. Vamos ver aqui que a data de nascimento tenha sido 25 de outubro de 1980. CPF, vamos colocar um CPF aqui, qualquer endereço. Ele está pegando aqui são endereços que já tinham no sistema, então vamos colocar um aqui. Rua das Árvores, Rua das Árvores, número 30, bairro Centro, 57.000. 000. O celular do cidadão. E onde é que ele mora? Vamos dizer que ele mora na Arapiraca também, para ficar todos iguais. Pronto. Depois da listagem das pessoas,
Vamos ver esse candidato, fazer uma inclusão. Essa pessoa que nós criamos, ele vai ser um candidato. João, ele tem terceiro grau completo e atua num serviço, vamos ver aqui, a área da profissão dele foi segundo grau apenas. Mas ele quer entrar em alguma daquelas áreas ali. Ele tem terceiro grau, vamos ver aqui, currículo, ele vai, aqui já tem um currículo pronto, ele vai incluir um novo currículo. O candidato é o João, ele quer trabalhar nessa grande empresa. Trabalhar nessa grande empresa conceituada, conhecimentos gerais, tem conhecimento em várias áreas, e conhecimento avançado. Vamos incluir o currículo. E por fim, vamos ver a avaliação dos currículos. Aqui tem alguns currículos que já estavam lá. Então vamos ver se vamos inserir uma nova avaliação do currículo. Ele vai dizer se aquele currículo foi aprovado ou reprovado, a data que ele vai querer fazer uma entrevista com aquela pessoa, se for o caso. E vamos ver aqui, por exemplo, ele quer avaliar o currículo do nosso amigo João Silva para a oportunidade de programador PHP. E eu não gostei, eu quero reprovar. E ele não é meu favorito. A entrevista eu vou marcar para, por exemplo, dia 25 agora de julho. De repente pode ser que eu mude de ideia nessa avaliação, se for o caso. Ou eu posso dizer que a entrevista foi uma data anterior, mas que eu reprovei. Então vamos salvar. Pronto, é isso. O sistema basicamente é dessa forma. Algumas funcionalidades podem ser aperfeiçoadas no futuro, mas que o grande objetivo de unir os candidatos com os empregadores, eu acredito que foi cumprido com esse sistema. Vamos aqui agora sair para voltar para a tela inicial do login.